Açúcar União, 759 o quilo. Farinha de trigo Dona Benta, 599 o quilo. Detergente em pó Omo, 2.990. Massa sêmula Adria, 1.190 o quilo. Óleo de soja Violeta, 1.199. A hiperinflação no Brasil foi um processo que se consolidou ao longo da década de 1980 e se estendeu até 1994, com picos extremamente graves no final dos anos 1980 e, principalmente, no início da década de 1990, quando atingiu seu auge. Foram mais de 10 anos de instabilidade, medo e incerteza, em que planejar o futuro parecia impossível. Na prática, a inflação não era apenas o aumento dos preços. Era a completa perda de referência do valor do dinheiro. Produtos ficavam mais caros de manhã para tarde. O salário recebido hoje já não valia o mesmo amanhã. Guardar dinheiro era sinônimo de prejuízo. O poder de compra do brasileiro foi sendo destruído pouco a pouco. O aumento no preço da carne, que chegou a 50% em 2 meses, já era esperado por causa da entre-safra. Mas no caso do feijão, o aumento chegou a 100% nos últimos 60 dias. Há 2 meses, o pacote de 1 quilo de feijão preto estava custando 156 cruzados. Hoje, esse mesmo pacote de feijão está custando 312 cruzados. Em alguns momentos, a inflação anual ultrapassou 6.000%. Para ter dimensão do absurdo, em certos meses os preços subiam mais de 80%. Hoje, uma inflação anual de 4% ou 5% já causa indignação. Naquela época, isso seria considerado quase estabilidade. Era um cenário tão extremo que, para quem não viveu, parece até exagero, mas foi realidade para milhões de pessoas. Esse caos não surgiu do nada. O Brasil vinha de décadas de endividamento externo, agravado pelos choques do petróleo nos anos 1970, pela alta dos juros internacionais e por políticas econômicas baseadas em gastos públicos elevados sem lastro. Para sustentar o funcionamento do Estado e grandes projetos de infraestrutura, o governo passou a emitir moeda em excesso. O resultado foi uma desvalorização contínua da moeda e a explosão inflacionária. O impacto no dia a dia das pessoas foi devastador. Assim que o salário caía na conta, as famílias corriam para o supermercado. 8h30 da manhã, na porta do supermercado, muita gente já espera a hora de entrar. Muita atenção na porta. 9 horas, é dada a largada. Oi, você foi o primeiro a chegar, não tá cansado não? Fui. Não tá cansado não? Sim. Todo dia corre assim, né? O medo era simples. Se não comprassem tudo naquele dia, no dia seguinte o dinheiro talvez não desse para o básico. Mas agora o dinheiro não dá mais para comprar. 50 mil cruzeiros não dá para comprar só uma bicicleta agora. Foi nesse contexto que surgiu a cultura da compra do mês, com famílias estocando alimentos, produtos de limpeza e itens essenciais. Muitas pessoas perderam tudo. Economias guardadas durante anos simplesmente viraram pó. Pequenos empresários quebraram por não conseguir repassar preços ou manter estoques. Trabalhadores viram seus salários perderem valor antes do fim do mês. Houve casos de falências em cadeia, desemprego em massa e até pessoas profundamente abaladas pelo desespero financeiro. A hiperinflação não foi apenas um problema econômico. Foi uma tragédia social. Durante esse período, o Brasil tentou de tudo. Foram 13 planos econômicos, quase sempre baseados em congelamento de preços e salários. Além disso, o país passou por várias trocas de moeda durante a hiperinflação. Cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro novamente, cruzeiro real e depois o real. A cada mudança, cortavam-se zeros das cédulas, mas o problema estrutural permanecia. O congelamento de preços até funcionava no começo, mas logo mostrava seu efeito colateral. Produtores deixavam de vender porque não conseguiam lucro, e os supermercados ficavam com prateleiras vazias. Produtos básicos como leite, carne e açúcar desapareciam. A escassez aumentava ainda mais o pânico e reforçava o hábito de estocar tudo o que fosse possível. O ponto mais traumático de todo esse período ocorreu em 1990, com o Plano Collor. Na tentativa de controlar a inflação, o governo bloqueou o dinheiro das contas correntes e poupanças da população. De um dia para o outro, milhões de brasileiros ficaram sem acesso ao próprio dinheiro. Empresas quebraram, trabalhadores ficaram sem capital e famílias entraram em desespero.
Mesmo com a devolução parcial posterior, a confiança foi profundamente abalada. Você só pode sacar até 50 mil cruzados novos. Se tiver mais de uma caderneta, o limite é de 50 mil para cada uma delas. Mas se as cadernetas forem de um mesmo banco, aí o limite é só de 50 mil para todas as contas. A virada começou apenas em 1994, com o Plano Real. Diferente dos anteriores, ele atacou as causas da inflação. Houve ajuste fiscal, controle de gastos, desindexação da economia e a criação da URV, Unidade Real de Valor, que ajudou a estabilizar os preços antes da adoção definitiva do real. Pela primeira vez em mais de uma década, os preços pararam de subir diariamente. O impacto foi imediato. A inflação despencou. O dinheiro voltou a ter valor. Planejar, poupar e pensar no futuro voltou a ser possível. O real chegou inclusive a valer mais que o dólar nos primeiros meses, algo impensável durante os anos de hiperinflação. Mesmo em 2026, os efeitos desse período ainda moldam o comportamento do brasileiro. A desconfiança em relação ao governo, o medo da inflação, a corrida aos supermercados em tempos de crise e o hábito de estocar produtos são heranças diretas daquele trauma coletivo. A hiperinflação marcou uma geração inteira. E é justamente essa memória que ajuda a explicar por que, sempre que os preços começam a subir, o passado volta a assombrar o presente.